Irmãos, qual foi a última vez que você evangelizou e durante um bom tempo uma pessoa que não é cristã? Qual foi a última vez que você levou uma mensagem a uma pessoa que não é cristã? Não somente isso, mas uma pessoa em que você conversou com ela durante um bom tempo, durante talvez 30 minutos, uma hora, a respeito da razão da sua fé. Porque você crê na Bíblia, porque você crê em Jesus, porque você crê na suficiência da obra de Deus, porque você crê na cruz, porque você crê no Espírito Santo, porque você crê na ressurreição dos mortos, porque você crê na igreja, porque você crê no céu, porque você crê na presença de Deus, porque você crê em tanta coisa que faz parte da nossa vida cristã. Qual foi a última vez que a gente pôde falar isso para uma pessoa que não conhece a Deus, um não cristão? Essa pergunta está baseada numa tese que eu tenho visto bastante em nosso meio. Nós, cristãos, no século 21, aqui no Brasil, estamos cada vez mais fechados em nosso próprio mundo, em nosso próprio gueto, em nossas próprias programações, em nossas próprias ideologias secundárias. Estamos fechados e o mundo que está ao nosso redor tem gostado bastante disso e tem empurrado a mim e a você cada vez mais a uma situação periférica na nossa sociedade, a ponto da gente não conseguir mais evangelizar. A gente consegue discutir com cristãos sobre política, sobre economia, sobre educação, sobre saúde. A gente consegue discutir com cristãos sobre doutrinas da palavra de Deus, sobre predestinação, sobre questões mais complexas da Bíblia. A gente consegue, porque na internet está cheio de vídeos e cheios de programas que ensinam a gente a fazer isso. Mas o que acontece é que toda essa soma, toda essa gama de conteúdo e discussões só faz a gente, enquanto cristãos, rodar e não nos empurra para a gente poder chegar ao mundo, aquela pessoa que trabalha com a gente todos os dias, aquela pessoa que convive com a gente todos os dias, não conhece a Deus, não conheceu ainda o grande amor de Jesus, não conheceu ainda o reino de Deus. E por causa disso, está indo para o inferno. É verdade que a situação aqui no Brasil está difícil, muito polarizado, tem muitas discussões a respeito desse assunto. É verdade, está complicado, eu confesso que está complicado. Está complicado também porque existe uma massa que se diz evangélica, que só traz vergonha ao nome de Jesus, e acaba que todos nós caímos no mesmo pacote. Está complicado, irmãos, é verdade, está complicado. Só que Deus chamou a mim e a você para a gente viver nesse mundo com a missão de levar esse reino a pessoas que não conhecem ainda as trevas, levar esse reino, o reino da luz, a lugares que ainda não estão iluminados pela luz do Senhor Jesus. É por isso que o Evangelho é aquele anúncio onde a trevas resplandeceu a luz, que Isaías falou e que Jesus cita lá nos Evangelhos. Ali onde havia trevas, a luz foi resplandecida, porque essa luz é o Evangelho, e essa luz do Evangelho brilhou na vida da gente um dia, para que através de nós, eu e você, pudesse brilhar no mundo também ao nosso redor. A mensagem de Obadias, ela não é endereçada ao povo de Deus. A mensagem de Obadias é endereçada aos ímpios. A mensagem de Obadias, ela não foi escrita para Judá, o reino do sul, nem para Israel, o reino do norte. A mensagem de Obadias foi escrita para os ímpios, para um reino chamado Reino de Edom. E esse capítulo, esse texto do profeta Isaías, que só tem um capítulo,
vai falar com a gente a respeito desse nosso relacionamento que devemos ter nesse mundo com pessoas que estão estudando, trabalhando com a gente ao nosso redor em programas, festas, comemorações para lá e para cá. E esse povo de Edom, de alguma maneira, serve como um modelo, um protótipo, um arquétipo do que vai ser a vida dos ímpios que não conhecem a Deus, quando o dia do Senhor se revelar para todos. Preste atenção, porque nós não estamos aqui fazendo essa série apenas para estudar os profetas, versículo por versículo. O nome dessa série é a vocação profética da igreja. O intuito da gente olhar para os profetas é pensar como a vocação daqueles homens se estabeleceu lá atrás, antes de Cristo, mas já olhando para Cristo. E por causa desses homens que foram vocacionados por Deus anos e anos antes de Jesus, eu e você que temos muito maior privilégio do que eles, eu e você que alcançamos, que fazemos parte dessa história, que já é a história do Espírito Santo em nós, já é a história em que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu, ressuscitou, está lá à direita de Deus Pai. Eu e você que fazemos parte dessa história, possamos nos envolver com o mundo de uma maneira diferente, olhando para essas vocações, olhando para esses chamados que Deus fez lá no Antigo Testamento, pensar que a minha vida e a sua vida pode ser diferente, porque nós somos comunitariamente a voz profética de Deus aqui na terra, e Deus quer usar você lá no lugar onde você está. É você que Deus quer usar. Deus não quer usar você para fazer os crentes rodarem, mas Deus quer fazer você para alcançar pessoas que foram escritas no livro da vida antes da fundação do mundo e podem estar aqui com a gente, adorando ao Senhor. Você pode estar fazendo um discipulado com ela, você pode conduzir essa pessoa a um pequeno grupo, a um discipulado, treinamento que temos aqui na igreja. Você pode conduzir essa pessoa até aqui para ela poder fazer a sua pública profissão de fé. Você pode caminhar com essa pessoa. Que grande privilégio, irmão! Que grande privilégio! Mas o que acontece é que a gente tem ficado cada vez mais no nosso mundinho, na nossa história. Francis Schaeffer, que foi um pastor presbiteriano muito conhecido, num dos seus livros ele começa lembrando a gente o seguinte: um tempo, ele dizia assim, lá na década de 80, tem gente aqui que não era nem nascido, verdade? Quem não era nascido aí na década de 80? Levanta a mão, olha aí, muita gente, eu também. Tem gente que levantou, mas não era para levantar, que eu estou ligado. Então, década de 80, Francis Schaeffer já falava, dizia assim: nós cristãos, teve uma época que a gente tinha que fornecer ao mundo respostas. A gente era perguntado, a gente era questionado, a gente tinha que oferecer respostas ao mundo. Mas na década de 80, Francis Schaeffer já dizia: chegou o momento que nós cristãos não sabemos mais nem o que o mundo pergunta. Como é que vamos responder ao mundo se não sabemos as perguntas que eles fazem no seu coração, se não conhecemos seus anseios? Pelo contrário, quando muitas vezes vamos conhecer para nos entregar, para nos influenciar, para tomar a forma do mundo, e não, isso não tem a ver com vocação profética, não tem a ver com vida de Deus, não tem a ver com a santidade de Deus que está sendo proclamada aqui no texto de Obadias. Obadias escreveu uma nação, o nome dessa nação é Edom. Obadias escreveu provavelmente na época que o reino do sul foi totalmente destruído pelo reino da Babilônia. É verdade que há outras versões a respeito da época de Obadias, mas essa é a mais forte. Quando o reino do sul, Judá, foi totalmente destruído pela Babilônia, como nós já falamos aqui algumas semanas atrás, o reino de Edom começou a fazer chacota, começou a tirar onda, começou a falar mal, começou a se vangloriar, porque Israel estava totalmente destruída, porque o povo de Deus estava totalmente destruído e totalmente disperso pela terra. Edom começou a fazer gozação com a cara do povo de Deus, lá no Antigo Testamento, mais ou menos no ano 586 a.C. Deus levanta um homem, esse homem é Obadias,
E Obadias tem uma palavra para esse povo. Essa palavra é dura, é tão dura que se a gente lesse do versículo 1 ao versículo 14, ia ser difícil dar um amém. Difícil. Tem um salmo na Bíblia que representa bem esse texto de Obadias, que é o Salmo 137. Nós lemos aqui o Salmo 139, até falei, queria ler o 137, mas se você olhar o Salmo 137, é difícil de engolir aquele salmo, porque ele é um salmo duro. E eu pensei, eu vou começar o culto com um salmo desse, não dá, não tem nada a ver. Salmo 139, uma benção. Mas ele fala também no final do Salmo 139 a respeito dos ímpios, a respeito daquelas pessoas que não conhecem Deus, e por causa disso elas estão caminhando para o inferno, para o juízo eterno de Deus. Nunca serão salvas pelas suas próprias obras, pelo seu próprio mérito. Nunca conseguirão resolver o problema existencial da sua própria natureza, nunca. A não ser que clamem por justiça, clamem por salvação, clamem por misericórdia que nos foi dada através de Jesus Cristo. O livro de Obadias foi escrito a uma nação chamada Edomitas. Os Edomitas estavam tirando onda com o povo de Israel lá no Antigo Testamento, quando foram destruídos. Mas essa rixa é muito antiga. Edom foi o povo descendente da linhagem de Esaú. Esaú era irmão de Jacó. Essa história vai lá para Gênesis, vai lá para trás. Gênesis, Abraão, Sara tiveram um filho. Como era o nome do filho? Isaac casou-se com Rebeca, tiveram 2 filhos. Como se chamavam? Jacó e Esaú. A Bíblia diz para a gente que Deus amou Jacó, porém aborreceu Esaú. Deus estava alinhado com Jacó, mesmo Jacó não sendo primogênito, mas Deus já tinha amado, Deus já tinha salvo Jacó, escrito Jacó numa história diferente. Esaú não. Só que ali conflitos familiares, aqueles conflitos familiares vão instaurar a história de povos que vão guerrear, vão se tornar inimigos durante toda a história de Edom, até quando ela vai ser destruída. Edom é aquela nação que é um calo na vida de Israel no Antigo Testamento. É verdade que Jacó e Esaú fizeram as pazes, mas os povos se tornaram inimigos. Quando Moisés quis passar por dentro de Edom, estava lá peregrinando pelo deserto e quis passar por dentro de Edom, o texto diz para a gente que Edom não deixou de jeito nenhum, e Moisés disse: eu vou passar por aí e não vou pegar nem um gole d'água, nem uma folha de uma árvore, nem um fruto que tiver no chão, nada. Edom disse: por aqui vocês não vão passar. Essa história vai contar para a gente muitas guerras e conflitos lá no texto de Juízes, muitas guerras e conflitos também nessa época dos reis de Israel. Essa é uma história difícil. É tanto que quando o povo está totalmente destruído, desolado, a nação está totalmente destruída e desolada, o templo arruinado, o palácio arruinado, o povo está disperso pelo reino da Babilônia, Edom está rindo e se divertindo. Só que essa história não vai acabar por aqui nesse texto. Ela vai lá para frente. Ela vai lá para frente, por exemplo, quando na época dos Macabeus, um rei judeu, levita, chamado João Hircano, mais ou menos 125 anos antes de Cristo, mandou circuncidar todos os edomitas, que agora eles tinham um novo nome, chamados idumeus. Os edomitas tinham ódio dos judeus. É tanto que se levantou uma dinastia autorizada e credenciada pelo Império Romano, chamada dinastia de Herodes. Você conhece a história de Herodes? Herodes era um edomita. Era esse povo que Obadias está falando aqui. Herodes mandou matar os meninos até 2 anos de idade, quando soube que Jesus tinha nascido. Você lembra dessa história, não é? O outro mandou matar João Batista. Fez parte ali do julgamento de Jesus. O outro mandou matar o apóstolo Tiago, lá em Atos capítulo 12. E o outro chamado Agripa II, quando Paulo estava preso, e ele aparece lá para receber Paulo, e Paulo prega para ele o evangelho, ele age também com deboche, tirando onda, como era próprio dos edomitas.
Só que foi justamente na época do rei Agripa II que os edomitas foram totalmente destruídos pelo Império Romano, no ano 70, pelo general Tito. Essa história que Obadias está falando aqui no Antigo Testamento, ela vai acontecer na história, no tempo e no espaço. Mas essa história não é somente a história de Edom. Essa é a história de todos aqueles que não fazem parte da vida de Jesus, que não conhecem Deus de verdade no seu coração. Essa história é apenas um modelo do juízo de Deus, um modelo da vida perdida que é longe de Deus, o vazio que é longe de Deus, do sofrimento que é estar debaixo da mão pesada de Deus aqui na terra. Só que Obadias, quando vai falar sobre o dia do Senhor, ele não fala apenas de um lado desse dia do Senhor, que é o juízo. Obadias também fala que o dia do Senhor, ou melhor, que faz parte do dia do Senhor a salvação e o livramento. Faz parte também do dia do Senhor um anúncio de salvação, um anúncio de que há um caminho diferente, há uma história a ser vivida de modo diferente. Quando eu e você conhecemos o autor da história, conhecemos a Cristo, o verdadeiro Deus na vida da gente, há uma história diferente. Não existe nenhuma pessoa e nenhuma situação que Deus não consiga reverter por causa do seu poder, que opera em nós e através de nós aqui nessa terra. E o texto vai dizer para a gente que essa salvação, que essa presença, ela é anunciada aqui dentro. Aqui dentro. Não é aqui dentro dessas quatro paredes, não. Mas é através de nós, é através da nossa vida. É através de mim e de você, porque é em nós que Deus habita. Esse Monte Sião acontece dentro de nós e a partir de nós, no mundo, quando estamos andando para lá e para cá, é Deus invadindo a terra para abençoar através da nossa vida. Esse é o anúncio de Obadias, o anúncio do dia do Senhor que traz juízo sobre aqueles que não o conhecem. É um anúncio escatológico. Os inimigos do povo de Deus, eles estão fadados ao fracasso. Esse é um modelo, é um arquétipo. Essa história vai acontecer de fato. Haverá um juízo. Quando eu e você morremos, logo depois haverá um juízo. E se você não estiver em Cristo aqui na terra, naquele juízo, você herdará uma vida eterna sem Deus. Sem Deus, no inferno, sem a presença de Deus, para sempre, eternamente. Mas se eu e você conhecemos o grande autor da salvação, o grande amor de Jesus Cristo aqui na terra, naquele juízo, o próprio Jesus se fará advogado a nosso favor, e é Ele quem vai dizer: vinde benditos de meu Pai, para a gente poder herdar o paraíso eternamente, a presença de Deus, que não é um negócio apenas para a vida após a morte, mas é um negócio para a nossa vida hoje aqui. Por isso que a mensagem do texto, ela é muito atual. Nós estamos vivendo um mundo muito difícil. Sexta-feira passada saiu a notícia do ex-procurador-geral da República, que, escrevendo sua biografia, disse: entrou no STF para dar um tiro no ministro e depois se matar. Você deve ter visto essa polêmica. Nós estamos vivendo num ano difícil, irmãos. Não estou aqui para julgar a veracidade da confissão, mas você concorda comigo que isso é um absurdo, ou não é? Isso é um absurdo. Nós estamos vivendo nesse momento. Pessoas disseram: rapaz, perdeu a oportunidade. Estão ao nosso redor, estão trabalhando com a gente, estão convivendo com a gente. O mundo ao nosso redor tem oferecido muita, mas muita coisa, muito entretenimento, muita cultura, muita arte, muita bebida, muita droga, muita promiscuidade, muita coisa atrativa. Aí você diz: não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Mas o mundo também tem oferecido muito brilho em coisas que são opacas, muita carreira de sucesso, muita carreira de trabalho, muitos títulos acadêmicos, muita história humana, muito currículo cheio de coisa, mas vazio de Deus.
E essas coisas vão chamando a atenção da gente, porque nós vivemos nessa grande terra que é Edom. Edom já morreu lá atrás, mas ela ainda vive, porque ainda está acontecendo na terra a história da descendência do diabo, ainda está acontecendo na história, a descendência da serpente, aqueles que não conhecem Deus. Ainda vivemos no mundo cão, num mundo muito difícil. Mas o clamor final do texto de Obadias é justamente o clamor que deve haver no nosso coração. O reino de Deus. O reino de Deus, o reino será do Senhor. Nós oramos um Pai Nosso dizendo como? Que venha o quê? Teu reino. É o reino de quem governa, de quem domina, de quem preenche, de quem nos completa e nos satisfaz. O reino será do Senhor. Esse é o grande clamor final do texto de Obadias. Mas olha aí para o texto, para você ver bem como Obadias constrói isso aqui nos versículos do capítulo 1. Olha bem, por favor. Obadias, capítulo 1. Primeira parte do texto de Obadias. Primeira parte do texto de Obadias, a partir do versículo 1, ele vai descrever para a gente uma ruína certa e completa. Edom será pilhada, e ela vai ser pilhada por causa do seu orgulho, por causa da sua arrogância. Edom, aquela terra vermelha, aquele povo que construía casas em pedras, em rochas, esse povo que construía suas casas nos mais altos cantos da terra, dizendo assim: nada vai conseguir atingir, nada vai conseguir destruir o meu império, nada vai conseguir desfazer a minha vida. Esse povo que se fortalecia nos seus próprios recursos humanos, dizendo assim: ninguém vai conseguir destruir a gente. E era verdade, o povo de Edom era um povo difícil de guerrear, porque eles faziam as casas nos altos das pedras e estavam sempre em vantagem. Mas Deus está falando aqui que é por causa da soberba. Esse é o grande mal que nos assola, irmãos. Nós, até que somos cristãos, conhecemos a Deus. É a soberba e a arrogância. Achamos que estamos sempre certos, achamos que nunca seremos atingidos, achamos que as coisas ao nosso redor estão sempre sob controle, porque estão dentro da nossa mão, dentro da nossa estrutura, dos nossos recursos. Mas Deus está falando para uma nação ímpia, dizendo: nada que está ao seu controle, nada que está no seu poder, nas suas mãos, tem condição de sustentar a sua vida aqui na terra, nada, porque é orgulho. E o texto diz aqui na primeira parte que essas nações serão totalmente destruídas, nações que tinham valentes guerreiros, nações que tinham sábios até, mas serão totalmente destruídos. E esse é um grande modelo para todas as nações ao nosso redor. É por isso que Jesus foi muito claro, dizendo assim, que não deveríamos ajuntar tesouro sobre a terra, porque esse tipo de tesouro, a traça e a ferrugem corroem. Os ladrões escavam e roubam. De que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? De que vale viver tanta coisa nessa vida se o nosso coração vai esfriando, se perdendo e se tornando uma grande fortaleza de orgulho e arrogância? De que vale? Deus está falando aqui para o povo de Edom: não vale não, não vale de nada. Não vale de nada, porque a mão do Senhor é pesada para destruir e para arruinar todo aquele que está estabelecido na soberba e arrogância do seu próprio coração. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Depois olha para aí a partir do versículo 10, mais ou menos, versículo 11, até o versículo 14. O profeta vai falando sobre o desprezo. Não sei se você já sentiu isso, mas temos vivido também um tempo assim, de desprezo, de grande desprezo contra nós que somos cristãos, de grande tiração de onda. Você está lá na sala de aula, todo mundo está filando e você não está filando, e a turma está só tirando onda da sua cara.
Você está lá na sala da faculdade, todo mundo está transando, fazendo sexo fora do casamento, e você diz: eu sou virgem, eu quero buscar Deus, eu quero viver isso no casamento, e está todo mundo tirando onda com você, está todo mundo lá pagando a formatura para ser aquela festa, para chamar não sei quem famoso, para ser aquele negócio bagaceira total, e você diz assim: eu não vou participar disso, e está todo mundo tirando onda com você. Você está lá no trabalho e está todo mundo vendo vídeos eróticos, pornografia, ou falando sobre as noitadas, ou falando sobre um bocado de coisa. Você está lá calado na sua, perdido, não sabe o que fazer, e todo mundo está tirando onda com a sua cara. O que acontece é que nós estamos nos acovardando e nos envergonhando do Evangelho, porque à medida que essas coisas acontecem e nós vamos nos fechando, nós invertemos o papel. Invertemos, porque quem governa e reina essa terra somos nós, irmãos, não são os ímpios. Quem tem o controle da história da humanidade é Deus. E essa chave, esse poder, Ele deu a nós. Ele não deu aos ímpios e poderosos, mas Ele fez aos fracos. Não foi aos sábios, não foi aos entendidos, não foi aos ricos, mas Deus deu a nós que somos fracos, inseguros, pequenos, para que por nosso intermédio, por nossa fraqueza, o poder de Deus se manifeste nessa terra. E nós vamos nos acovardando cada vez mais. Mas o texto está dizendo: você que fica aí recebendo chacota o tempo inteiro, presta atenção, porque esse povo vai ser destruído. Essa história da chacota de Edom, ela vai se acabar no dia da angústia. E às vezes a gente interpreta mal esse negócio, porque o texto não está ensinando a mim e a você para fazer chacota ao contrário, para fazer a chacota ao contrário, para zombar de quem está indo para o inferno. Não está fazendo isso. Não é, o texto não está ensinando os crentes a boicotar. Vamos boicotar. Vamos fazer chacota. Vamos tirar onda. Porque fulano, ele tem uma vida muito promíscua, vamos tirar onda com ele. Não, o texto não está ensinando a gente a fazer isso. O texto está ensinando a gente outra coisa. Ele está dizendo a gente que quem nos guarda é Deus. Quando estamos sofrendo por causa dos ímpios, quem nos guarda é Deus. Quando estamos sofrendo por causa das pessoas que não conhecem a Deus, quem vai trazer a mão pesada sobre eles no grande dia é Deus. Não somos nós. É por isso que o texto está dizendo assim para a gente, na segunda parte, a partir do versículo 10 até o versículo 14: haverá de vir o dia da angústia. Quando vier o dia da angústia, ninguém vai conseguir se livrar da mão pesada de Deus aqui na terra. Depois no versículo 15, o texto de Obadias vai falar sobre o dia do Senhor. Esse dia do Senhor que representa a mão pesada de Deus sobre os ímpios e as nações que se opõem ao povo de Deus, se opõem a nós. Esse dia do Senhor que é o arquétipo, é o modelo, é o protótipo daquele grande dia quando Deus há de julgar os povos da terra. Ele vai falar sobre esse dia do Senhor, versículo 15 e versículo 16. Mas o texto está dizendo para a gente que esse vai ser um dia terrível, terrível. Nenhum de nós desejaria isso para uma pessoa querida. Nenhum de nós. Nós torcemos por pessoas que estão fazendo vestibular. Nós torcemos por pessoas que estão fazendo concurso público para passar. Torcemos por pessoas que estão fazendo entrevista de emprego para arrumar um emprego. Nós torcemos até por time de futebol. A gente torce, se alegra quando o time ganha. É ou não é? Muita gente aqui feliz. O Sport ganhou, o Náutico ganhou, Santa Cruz está de férias, todo mundo está feliz. A gente torce, a gente quer o melhor das pessoas. A gente torce quando uma pessoa está apaixonada por outra e de repente ali começa um romance e tal, dá em casamento. A gente torce para que as coisas possam ir bem para todos. Mas você torceria para alguém perder? Torceria para aquela pessoa que você ama não passar no vestibular? Torceria para aquela pessoa que você ama e gosta não passar naquela entrevista de emprego, não se dar bem na vida? Nós não torceríamos.
Edom está falando para a gente é que pessoas ao nosso redor que não conhecem a Deus, que talvez estejam até sentadas aqui nesse lugar hoje à noite, estão indo para o inferno, para uma vida eterna sem Deus. E o inferno não é a vida após a morte. O inferno já está estabelecido no coração, porque vivemos num grande inferno aqui na terra, que é uma vida sem Deus. Esse é o texto de Obadias. Mas a última parte de Obadias, essa mensagem final, é uma mensagem de restauração. A mensagem final de Obadias vai dizer para a gente a respeito de onde está a salvação, de onde está a luz, de onde está o poder, de onde vem a graça para que uma vida quebrada possa ser restabelecida. Onde vem o poder para que uma vida que está cega por causa do pecado, para que um coração que está duro em sua arrogância possa ser quebrantado diante de Deus e conhecer de fato a grande salvação que há de nos livrar de nós mesmos. O texto vai dizer para a gente, o texto vai dizer que a salvação está no Monte Sião, e a santidade de Deus, a santidade que o Antigo Testamento fala para a gente como sendo uma coisa bela, bonita, gostosa, deleitosa. Essa santidade, essa beleza de Deus está em nosso meio. O Monte Sião será um monte santo, e eu e você, enquanto povo de Deus, vamos conquistar o mundo. Vamos avançar na terra, vamos crescer nesse lugar, a casa espiritual que Deus está edificando em todas as nações através da nossa vida. É isso que Obadias está falando aqui. O Monte Sião, ali é onde há livramento de Deus. É nesse lugar, que não significa necessariamente nesse templo, mas é em mim e em você que o mundo perdido pode encontrar alento, salvação, libertação, porque habita em nós aquele que é grande e poderoso para operar milagres, maravilhas, para trazer vida e amor onde há morte, onde há ódio, onde há destruição, para trazer a vida de Deus que corre lá do trono como um rio, e por onde esse rio passa, ele cura, ele restaura, ele limpa. É em nós, irmãos, é através de nós. O texto vai falar a partir do versículo 17, a parte final, a respeito de um movimento de avanço na terra. Avanço, avanço, é possuir. O povo de Deus avançando na terra, os ímpios sendo esmagados e destruídos, e uma nova história acontecendo nesse mundo, porque Deus falou assim: os de Neguebe possuirão o monte Esaú, possuirão também os campos de Efraim, de Samaria, Benjamim possuirá Gileade, os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus, até Sarepta, todos os cantos dessa terra estão aqui relacionados, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem os povos aqui da terra, julgarem o monte de Edom, e o reino será do Senhor. Você já pensou, Obadias, 586 anos antes de Cristo, falar sobre o reino de Deus dessa maneira? Aquilo que Jesus tanto falou, Obadias está falando aqui, 586 anos antes de Jesus. É através da igreja, irmãos. É através da nossa vida comunitária e dos nossos relacionamentos aqui na terra. João Calvino, comentando a respeito desse versículo 17, ele disse assim, lá no século XVI, ele falou: finalmente que sentimos nos dizer respeito a essa promessa, haverá salvação em Sião, pois Deus habitará eternamente no meio de Jerusalém, para que nunca seja abalada. Tal é a grandeza da unidade da igreja, que por ela nos mantemos na companhia de Deus. Igualmente, no próprio termo comunhão, há muito de consolação, porque enquanto foi estabelecido que a nós pertence tudo quanto o Senhor doa aos seus e a nossos membros, assim nossa esperança se confirma com os bens que eles possuem. O que Calvino está falando é
que essa promessa descrita em Obadias está disponível para nós, a igreja de Jesus, para vivermos em plena comunhão, em serviço, em edificação mútua, em unidade, e através dessa unidade, os povos da terra podem conhecer e saber que há salvação em Sião, que há uma Sião, há uma cidade celestial sendo construída, há uma história diferente sendo vivida, através da nossa vida, quando espelhamos aqui na terra a santidade de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus, através da nossa vida comunitária, da nossa vida como igreja. É essa estrutura nova que está sendo estabelecida em Cristo. O reino será do Senhor, e esse reino há de encher a terra como as águas cobrem o mar. Esse reino é do Senhor, esse domínio completo de Deus dentro do nosso próprio coração, em nós e no mundo inteiro, à medida que nós andamos e por onde passamos, levamos a presença, a santidade e a glória do Senhor. Por isso ele diz: esse reino será do Senhor. E essa é uma promessa que está se desenvolvendo ainda através da nossa vida, até quando finalmente tocar a 7ª trombeta e Jesus há de dizer que o reino eterno está sendo entregue nas mãos do Senhor. Apocalipse capítulo 11, versículo 15, relata a respeito grande dia do cumprimento dessa profecia, quando a 7ª trombeta vai tocar, Jesus há de tomar o domínio e o controle e restaurar toda a terra para a gente habitar com Ele eternamente. Mas esse reino já existe em nós, já existe em nós, para ter o controle e o domínio completo em nosso coração. Mas sabe o que, irmão? Esse reino não tem a ver com a sua vida individual. Esse reino tem a ver com a nossa vida comunitária. Deus não salvou você para você ir para o céu sozinho. Deus salvou você para você ir para o céu em uma família. E essa família se chama igreja, se chama povo de Deus, como está descrito aqui no texto de Obadias. Daí é um bom momento para a gente pensar, porque nós vivemos um tempo em que as pessoas vão pulando de uma igreja para outra e nunca se firmam. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se frustraram bastante com sua igreja e por causa disso não querem se envolver de fato com a igreja de Jesus aqui na terra. Nós vivemos um momento que as pessoas nem querem se tornar membros, não querem se comprometer. Está cheio de ministério nessa igreja, precisando de gente para trabalhar, cheio. Todos, posso dizer todos, não é o que tem mais ou o que tem menos, todos. Mas nós achamos por bem não nos envolver tanto com a igreja de Jesus, não nos envolver tanto com o serviço a Deus. Nós achamos por bem fazer isso. E quando fazemos isso, estamos nos fechando a nossa fé em nós mesmos, perdendo o privilégio de poder ser povo de Deus, abençoar e ser abençoado, tratar com pessoas e também ser tratado por Deus através da igreja. Ministérios, programas de crescimento, discipulados que temos vivido aqui na igreja, programas ministeriais para momentos diferentes, pessoas diferentes que estão vivendo aqui, mas que estão ali de alguma maneira vinculados a um crescimento espiritual. Por exemplo, tem um ministério de homens aqui na igreja, uma reunião toda quinta-feira à noite. A gente vai ter o retiro deles, 18 a 20 de outubro, para você se inscrever, você que é homem. Uma reunião de mulheres, sexta-feira vai ter aí reunião de mulheres. Toda sexta a gente tem um culto aqui com os jovens. Toda sexta-feira a gente tem aqui uma reunião com os jovens. Adolescentes tiveram aqui o Revolution sexta-feira, foi uma bênção. Casais, teve aqui quarta-feira um encontrão dos PGs, foi massa. E por aí vai, irmãos. GCI, a SAF estava ontem num tempo de comunhão muito legal lá em Aldeia. E por aí vai, são tantas oportunidades, crianças também, pequenos grupos, tantas oportunidades para a gente viver esse negócio chamado igreja, que é a grande representação do reino de Deus.
É o grande símbolo, é a grande chama, é o grande sinal do reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus não é a igreja somente, mas a igreja de Jesus, comunitariamente, o povo de Deus andando junto, é esse grande sinal do reino de Deus aqui na terra, no reino dos homens, no reino das trevas. Mas nós achamos por bem, muitas vezes, nos fechar em nosso mundinho, não nos envolver, e só frequentar o culto do domingo tá bom. Eu dou o dízimo, tá tudo resolvido. Não é isso que é vida cristã. Mas não somente isso, porque esse texto diz respeito aos nossos relacionamentos lá fora. Sexta-feira passada nós tivemos uma experiência muito interessante. Reunimos os jovens da igreja e fomos evangelizar essa rua aqui, Santa Elias. O que é que você estava fazendo nesse horário que não veio? O que é que você estava fazendo de mais importante e valioso que não participou? A gente foi aqui, panfletando e falando, sentava, orava com as pessoas. Alguns passavam 10 minutos, 20 minutos com a mesma pessoa, falando de Jesus. Nessa rua, na outra, Rua da Hora, Rua dos Pinheiros, Barão de Itamaracá, entreguei ali 100 folhetos naquele bar chamado Centenário, que as pessoas ficam ali a noite toda. Estava lá, quando a pessoa fosse pagar o dinheiro da cerveja, ela ia ver uma pergunta, um panfletinho: o que é que está faltando? Sexta-feira que vem nós vamos de novo, irmãos, sabia disso? Próxima sexta a gente vai se concentrar aqui 5:30 da tarde e vamos sair evangelizando esse bairro. Muita gente que a gente parou na rua perguntava assim, a gente falava, nós somos dessa igreja aqui e tal, não sei o que. Sabia que tinha uma igreja aqui no final da Santa Elias? Muita gente falava assim, não sabia. Mas eu não estou chamando você para fazer a igreja conhecida no bairro, não é isso. Não é esse tipo de relevância que está mais preocupada com os vasos do que com o poder que opera dentro, não é isso. Mas eu também não estou chamando você para evangelizar na sexta-feira uma vez por semana, não. Esse texto está falando para como nós devemos nos envolver com as pessoas que não conhecem a Deus, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Como deve ser esse envolvimento? Esse é um envolvimento missional. Missional, não há comunhão entre luz e trevas, não há. Esse é um envolvimento missional. Quando você está indo de um canto a outro, é para que Deus se faça conhecido através da sua vida. É um relacionamento missional. Há uma missão estabelecida. A missão não é ganhar dinheiro, não é fechar um negócio, não é dar uma boa aula. A missão é que a luz da glória de Deus se faça revelada ali naquele lugar através da sua vida. Essa é a missão. Porque no Monte Sião há livramento. E quando eu e você estamos andando com o poder de Deus, com a santidade de Deus de um lado a outro, o mundo vai conhecendo que há livramento no povo de Deus. Sabe o que acontece? O que acontece é que Deus vai dando crescimento. O que acontece é que o mundo vai conhecendo a Deus através da nossa vida comunitária e vai dizendo assim, eu quero viver esse negócio. Está lá em Zacarias, a gente vai chegar lá, capítulo 8, quando o texto vai dizer que o mundo vai segurando assim na gola dos judeus, das pessoas que conhecem a Deus, dizendo assim, como é que faz para eu conhecer esse Deus? Como é que faz para eu conhecer tão grande abundância? O texto diz para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E essa palavra de Obadias ecoa lá em Mateus capítulo 6, quando Jesus diz, por que andas tão ansioso pelas coisas da vida? Por que anda tão ansioso pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir? Por que andas tão ansioso? Os lírios do campo estão aí tão belos, as aves estão aí se alimentando tão bem pelo Senhor. Por que você está tão ansioso pela sua própria vida? Você consegue aumentar um côvado ao curso da sua história através da sua ansiedade e dos seus recursos? Não consegue. E Jesus fala assim, quem vive dessa forma são os edomitas, são os gentios, são as pessoas que não conhecem a Deus. Nós não somos assim. Nós somos o povo que busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão
acrescentados. O reino será do Senhor. O reino é o domínio de Jesus completo da nossa vida, do nosso coração, dos nossos afetos, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos. Não diga que quer o reino de Deus quando a sua entrega ela é cheia de reservas. Quando a sua entrega a Deus preserva áreas da sua vida. Não diga que quer o reino de Deus quando você quer controlar ainda a história, controlar o seu relacionamento, controlar a sua carnalidade, controlar a sua vida lá no mundo. Não diga que quer o reino de Deus, porque o reino de Deus não se compactua com a vida dupla, dividida. O reino de Deus é o reino da santidade, da glória e do domínio completo de Deus na vida da gente, que nos faz bem-aventurados, completos, satisfeitos e felizes aqui na terra, para que Deus seja conhecido através da sua vida e da minha vida aqui. Amém, irmãos? Vamos orar. Feche os teus olhos. Queria que você entregasse seu coração ao Senhor essa noite aqui. A gente vai andando, vivendo a vida, quando menos esperamos, já nos perdemos, já perdemos o foco, já perdemos o coração. As nossas mazelas, fraquezas, dúvidas, os nossos grandes questionamentos, impressões, os nossos juízos, valores, que muitas vezes tem muito mais a ver com o nosso coração perdido, irado, enciumado, controlador, ansioso, arrogante, do que com a glória da beleza, da santidade, da humildade que vem do Senhor. Eu queria convidar você a um tempo de oração. Entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu coração ao Senhor e diz a Deus: Senhor, usa-me, 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 Senhor, enche-me de Ti, enche-me com o Teu reino e usa-me aqui nessa terra. Faz em mim a Tua vontade, Senhor, faz em mim e através de mim a Tua vontade, usa-me. Eu quero me dispor mais a Te buscar, em primeiro lugar, a me envolver mais com a igreja, em segundo lugar, e a ser uma testemunha viva do Evangelho e do Reino de Deus aqui na terra, em terceiro lugar. Eu quero, Senhor, eu quero. Queria que você orasse assim. Senhor, aqui na Tua presença, nós só temos a nos humilhar, declarar a Ti o quanto nós precisamos do Senhor. Nos abençoa, Pai, a todos nós aqui. Enche-nos com Teu Espírito. Usa-nos, usa-nos, a glória do Teu nome, Pai. Abençoa cada um dos meus irmãos. Fortalece-nos. Abençoa também pessoas que estão aqui e não Te conhecem ainda. Deus, não tem bênção maior do que a salvação. Salvação, Senhor, tão mais maravilhosa até mesmo do que qualquer coisa que a gente veio buscar. Qualquer coisa material, emocional. Deus, nos abençoa com a Tua salvação, Senhor. Dá a nova vida. Vem, ó Espírito Santo, e regenera aqueles que foram escritos no livro da vida e podem hoje à noite ter um quebrantamento e dizer ao Senhor que quer o Senhor, quer nascer de novo,
que é o Senhor acima de tudo. Sim, Senhor, nós queremos Te amar acima de todas as coisas, nos envolver com a Tua igreja, que é o Teu corpo, é o Teu povo aqui na terra, e viver nesse mundo, Senhor, resplandecendo a luz do Evangelho de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nos abençoa com esse poder que vem do Teu Espírito, em Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.